Agora eu vou chamar o pastor para poder nos ajudar a crescer mais nisso, em que às vezes as mulheres têm muito medo de chegar junto, de se aproximar do ministério, até de ser uma auxiliar em alguma coisa. Às vezes as pessoas têm muito medo porque pensam que elas não são capazes, porque pensam que terão que tomar todas as decisões e esquecem que é Deus quem vai nos dar o comando, a direção, é Ele quem vai nos ajudar, é Ele quem vai nos capacitar. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Pastor? Você passa só um pouquinho? Vamos ajustar aqui. Vai ficar à vontade, Tá bom. só assistindo. Uhum. Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bom. Glória a Deus por isso. Deixa eu me ajustando aqui. Uma alegria muito grande, meus irmãos. Eu estou muito grato a Deus por esse convite, por esse privilégio de estar aqui com vocês, tratando desse assunto. E, assim, maravilhado com o que eu vi ontem, né? Marlene me mostrou aqui o número de mulheres que estavam online participando do congresso e, assim, é maravilhoso. Eu estou vendo aqui já o número e estou impressionado já, né? 54, né? Então, é muito maravilhoso isso, é muito gratificante, mostrando que não importa o que a gente esteja passando, a igreja não parou de adorar ao Senhor. Então, isso é tremendo, né? Muito bem, nós vamos falar sobre liderança cristã, como foi dito. Não sei se a Arlene vai ficar olhando aqui no chat. Quer ficar olhando o chat? Pronto, olha só, nós vamos falar sobre liderança cristã. Nós vamos ter os slides. A Brenda vai. A Brenda Alvim está apresentando já aqui o slide. Pois bem, então vocês podem também, irmãs, fazer perguntas no chat, ou perguntas mesmo, vocês podem abrir a tela daqui a pouco. A gente vai, cada princípio, eu falei assim com a Brenda, cada princípio que a gente vê, a gente vai dar um tempo para você fazer perguntas em relação a esse princípio. Como nós vamos ver 4 princípios, e o terceiro princípio ele tem vários pontos, no terceiro princípio eu vou parar algumas vezes, caso vocês queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta ou alguma colocação, tá bom? Não fiquem constrangidos nesse sentido, de perguntar, de questionar ou de acrescentar algo. Outra coisa que é importante é que talvez, como eu falei na chamada, né? Talvez você pense assim, poxa, mas o que eu tenho a ver com liderança? Eu acho que não tenho chamado para isso, não sei se o estudo vai acrescentar algo à minha vida. Olha, o estudo vai acrescentar algo para a tua vida de qualquer forma. Ele pode fazer com que você perceba que tem um chamado para a liderança, e ele pode fazer também com que você perceba, não, eu não tenho chamado para a liderança, mas tem muitas coisas no estudo que servem para a minha vida pessoal, que vão servir para a tua vida pessoal. Tem muita disciplina, tem muita questão de comunhão com Deus, tem muita forma de lidar com as pessoas que o estudo vai trazer, que com certeza pode acrescentar algo na tua vida espiritual, tá bom? Então, espero que seja bem proveitoso para todos, para todas, né? E vamos lá, vamos começar. Nós vamos ter 4 princípios e dentro desses princípios as práticas também, tá certo? Vamos ter os princípios e as práticas também, para que você possa aproveitar o máximo possível. Então, vamos começar com o primeiro princípio. E o primeiro princípio de liderança é ânimo. Como perseverar sob pressão, certo? Ânimo. Como perseverar sob pressão. Por quê? Porque todo líder, naturalmente, ele vai sofrer uma pressão por estar na liderança. Há uma pressão, nós estamos falando de liderança cristã. Quando a gente fala de liderança em qualquer aspecto social, por exemplo, a liderança no trabalho, a liderança na escola, a liderança de uma equipe, essas lideranças elas têm uma determinada pressão também? Tem, é lógico. Mas não se compara com a pressão que se tem na liderança cristã. Porque quando nós falamos de liderança cristã, nós estamos falando sobre coisas espirituais que envolvem a liderança cristã. Por exemplo, minhas irmãs, quando você lidera qualquer que seja o grupo cristão, ali está envolvido não só a vida das pessoas comum, mas a condição espiritual dessas pessoas e as intervenções
sobre. Então é natural que hajam ataques ao desânimo. Por quê? Às vezes o líder ele é muito bem preparado, ele tem todas as ideias boas, ele consegue organizar bem as coisas, mas há um problema. Muitas vezes ele se desanima por causa dos ataques malignos, ou seja, porque muitas vezes ele é atacado por tentações, ou dentro do grupo as pessoas são atacadas também por tentações. Então isso acaba desanimando ele, não pelo aspecto do que ele está praticando em si, que muitas vezes está dando tudo certo, mas as questões espirituais vão enfraquecendo, vão cerceando, né, a força do líder nesse sentido. Então a primeira coisa é ânimo, e aí a gente tem essa passagem em 2 Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ver 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 16, que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão do ânimo. No versículo 1 ele fala o seguinte, 2 Coríntios 4, do verso 1 e depois do verso 16. O versículo 1 ele diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, então, é que o ministério é uma expressão da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Daqui a pouco eu explico em que sentido. Aí vem o verso 16. Vá lá para o verso 16, veja o que ele diz lá. Ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o ministério ele não é só a questão externa, mas é principalmente a questão interna. Por mais que o nosso corpo se desgaste, quanto mais a gente trabalhe, mas ele quer dizer o seguinte: quanto mais você se envolve no ministério, mais crescimento espiritual há dentro de você. Então há um desgaste, lógico, de cansaço, né, físico, porque nós somos físicos, né, mas há também um crescimento espiritual dentro de nós, uma aproximação maior de Cristo Jesus, um revestimento maior do Espírito Santo. Então veja os 2 pontos que eu coloquei aqui. Quando é que o desânimo ocorre? Né? Primeiro ponto, veja aí no slide. Não entendemos que o ministério é parte da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Nós desanimamos quando não entendemos que o ministério é parte da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Ou seja, ele nos quis instrumentalizar e isso completa o líder. O líder ele tem um desejo de participar ativamente, de tomar a frente de algumas coisas, e esse desejo é saciado quando Deus o chama para liderar. Então, é pela misericórdia de Deus que ele nos coloca à frente de situações, ou de grupos, ou de ministérios, porque ele sabe que isso é um desejo que ele colocou em nós. E que nós temos esse desejo, e para colocar esse desejo em prática, é preciso que a gente aceite o desafio da liderança. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que Deus colocou a gente à frente pela misericórdia de Deus. Para as irmãs entenderem como é que se descobre um líder, eu ia fazer uma brincadeira aqui se nós estivéssemos no grupo presencial, né, que seria bem mais fácil. Mas veja só, digamos que essas 56, Marlene, 56 mulheres estivessem aqui reunidas ao meu redor em círculo. Eu dissesse o seguinte: nós estamos numa ilha deserta e nós precisamos de uma líder. Quem você escolheria para liderar você? Então, imediatamente, a gente ia apontar para pessoas que a gente entende que teriam prazer de tomar a frente da situação. Essas pessoas têm prazer de tomar a frente da situação por quê? Porque Deus deu a elas esse dom, esse desejo, essa vontade de ajudar, de servir, de tomar a frente. Não é um desejo de glória, não é um desejo de status. É simplesmente um desejo de socorrer o grupo. Por isso que Paulo diz, é pela misericórdia de Deus que ele nos deu essa condição. A segunda coisa, o desânimo ocorre quando começamos pelo exterior e esquecemos o interior. Veja só, olha o que eu digo aí. O ministério, ele começa quando assentamos o nosso interior, procurando nos moldar no serviço à semelhança de Cristo. Você não pode começar na liderança achando assim: olha, eu procurei capacitar, procurei ler nada para exercer essa liderança. Não é assim que funciona na igreja. Não é assim que funciona nas coisas espirituais e nas coisas do reino de Deus. No reino de Deus funciona como? Primeiro, você tem que assentar Jesus em seu coração. Ou seja, Jesus tem que liderar primeiro você. Depois que ele tomar a liderança do seu coração, é que você vai poder liderar os outros. Porque se você for liderar os outros
sem Jesus liderar o teu coração, você vai cair em desânimo. Porque você não terá forças para liderar as pessoas. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Comecei a liderar muito jovem uma igreja, né, como os irmãos já sabem, estão cansados de saber. E uma oração que eu fazia sempre era, em situações difíceis, Senhor Jesus, me ajuda aqui. Eu tinha que pedir a ajuda dele, porque eu sabia que a minha capacitação externa, que tinha sido passar 4 ou 5 anos no seminário, não era suficiente para lidar com a liderança espiritual na vida das pessoas. Então eu necessitava de que o Senhor Jesus liderasse o meu coração, liderasse a minha vida. Então muitas vezes eu tive que dizer, Senhor Jesus, por favor, toma a frente aqui, me diz como fazer, me diz o que dizer. Então só depois de estarmos cientes de que Ele, Jesus, está no trono do nosso coração, é que podemos agir em favor dele na liderança que ele nos chamar. E não desanima aquele que está sendo liderado por Jesus. E ao ser liderado por Jesus, está liderando o grupo. Ou seja, quando Jesus é o Senhor da vida do líder, ele pode liderar sem peso algum. Porque ele sabe que tudo aquilo que está acontecendo ali tem muito mais a ver com Jesus do que com ele. Ele é um instrumento e ele compreende isso. Ele é uma peça na máquina a qual Jesus está fazendo funcionar. Ele não é a peça central, porque a peça central sempre é Cristo. Ele é uma alavanca, talvez, que Jesus mexe para que as outras engrenagens possam funcionar. Os irmãos percebem, então, que isto faz parte de um projeto que a mão de Deus está nisso muito mais do que nós. Certo? Então, esse é o primeiro princípio. Alguma pergunta em relação a esse primeiro princípio? Ou alguma colocação que as irmãs gostariam de fazer? Se tiver, faça agora, por favor. Se há alguma colocação ou alguma pergunta desse primeiro princípio. Eu espero que o silêncio não seja porque vocês não estejam me ouvindo. Estão me ouvindo, né? Nenhuma pergunta, então? Nenhuma pergunta no chat? Opa, tem alguém falando aí. Um monte de gente falou agora, mas né? Tudo muito claro para mim. Ouvindo bem. Não disse entendeu direitinho. Ok, então acho que podemos seguir em frente, né? Acho que vocês entenderam o primeiro princípio. O primeiro princípio, então. Opa, alguém está falando aí? Quem é? Está falando? Missilene? Acho que é porque ela está entrando, não é não? Pode ser. Boa noite! A Missilene está entrando agora? Está entrando agora. Eu estava trabalhando. Desliga o microfone, Missilene. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. A irmã Missilene estava apenas entrando agora, né? Muito bem. Eu tenho uma pergunta. Adelane, diga lá. Vai ser no chat? Vai ser no chat ou vai ser falando? Eu acho que vai ser no chat, que ela está demorando. Está me ouvindo? Opa, estou sim, pode falar. Pronto, pastor. Relacionado ao desânimo, né? O desânimo sempre vai estar relacionado à questão de Jesus liderar ou não o meu coração? Excelente pergunta, viu? Muito boa mesmo. Eu diria o seguinte, Adelane, que a questão é, quando nós tomamos o peso para nós da situação, sempre vem desânimo, certo? Nunca vai acontecer o contrário. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, né, ele diz, cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Aquele texto, ele está falando com religiosos, que traziam sobre si todo um peso da religiosidade, do cumprimento da lei. E Jesus diz, olha, se vocês crerem em mim, vocês não vão precisar carregar esse peso. Então, geralmente, sim. Por que eu digo geralmente? Daqui a pouco eu explico, tá? Porque geralmente, porque tem um aspecto que pode ser diferente. Geralmente, sim. Quando a gente é líder, a gente às vezes quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma, como nós gostaríamos que fosse. E não funciona assim. O Senhor Jesus, ele tem um plano para a igreja, ele tem um plano para as coisas acontecerem, e as coisas muitas vezes são do jeito dele. Então, às vezes você imaginou uma coisa, como por exemplo esse congresso. No começo do ano, né, fizemos o nosso calendário, e na liderança de mulheres, com certeza havia uma imagem de congresso completamente seria assim. Isso não pode nos frustrar e nem nos desanimar, muito pelo contrário. Nós apenas aceitamos que Jesus, na liderança que ele tem sobre nossas vidas,
e na liderança que ele tem sobre todas as coisas, ele quis que assim fosse. Então, o desânimo às vezes vem porque nós queremos fazer do nosso jeito e não seguir aquilo que Jesus está fazendo. Tem um teólogo chamado Eugene Peterson que ele fala o seguinte: o que nós estamos fazendo na igreja? Nós estamos acompanhando o que Jesus está fazendo. Nós pensamos às vezes que estamos fazendo tudo, né? Não é. Nós estamos acompanhando o que Jesus está fazendo. Eu disse que isso de maneira geral, né? Mas tem um pequeno aspecto. Qual é? É aquele em que muitas vezes há questões físicas mesmo. Às vezes você se derrama demais, a gente vai falar nos outros princípios aqui, no ministério, sem moderação. Quando você não tem uma moderação, sobre o que nós vamos ver daqui a pouco, geralmente também gera desânimo, porque você faz uma entrega que, eu digo até assim, às vezes é exagerada e desnecessária. Pastor, tá sem áudio. Pastor, tá sem áudio. Caiu o áudio. Acho que a internet tá ruim. Pastor, tenta sair e entrar de novo. Gente, onde foi que parou, hein? Alguém pode dizer aí pra gente, por favor? Ai, ai. Quando temos que fazer nosso jeito, vem as frustrações e isso gera desânimo. Temos que ter cuidado. Na verdade, Vanessa participa de uma situação assim. Não sei que situação foi porque caiu pra gente aqui. Contem pra nós que situação foi, Adelane. O que fazer quando o quê, irmã? Desanimamos para que possamos seguir motivados a liderar. Ok. Respondendo geralmente, tá certo, Adelane. Gente, caiu aqui, tá? Então, retira. O Léo está perguntando o que fazer quando possamos seguir motivados a liderar. Léo, depende de qual for o motivo do desânimo, tá? Por exemplo, se o desânimo foi porque o grupo não está correspondendo à sua liderança, né? O grupo não está respondendo à sua liderança, então o que você tem que fazer? Tem que se ouvir o grupo. Daqui a pouco a gente vai ver isso num dos princípios. Tem que se ouvir o grupo e ver o que o grupo entende como o que é o ministério, né? E ver se esse entendimento é bíblico para que possa ser ajustado com a mente do líder. Se foi esse o caso, né? O da Vanessa que a gente não leu naquela hora. Lê, por favor, amor. O líder sempre luta contra o desânimo, pois acha que tudo tem a ver com ele. Toma cuidado, o peso para si, né? Não, toma todo o peso para si e isso é um grande erro. Aí, no outro comentário, antes de cair na internet, ela tinha dito que a gente tinha que tomar cuidado sobre isso. Por isso que agora a minha mente... Ok. Muito bem, irmã Vanessa. Completamente correto. É isso mesmo que é o grande perigo do desânimo é nós tomarmos a frente da liderança sem a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a liderança seja absolutamente nossa. Esse é o grande risco da liderança cristã, certo? E voltando à pergunta do Léo, então, Léo, é isso. Pode ser, por exemplo, questão dos liderados não estarem com esse poder. Isso pode desanimar. Mas como resolver isso? Sentando-se com eles e vendo biblicamente o que a Bíblia exige do ministério, né? E entrando em acordo com eles, através das Escrituras, sobre o que a Bíblia fala sobre o ministério. Sempre o líder tem que buscar na palavra de Deus a referência para o seu ministério. Nunca em seus próprios pensamentos, mas sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem lidera o líder, né? Essa é uma das questões que pode gerar desânimo e pode ser reanimado a partir disso. Outra coisa são questões pessoais, né? Pode a vida pessoal atrapalhar
na questão da liderança. Você se sentir, por exemplo, às vezes você tem um pecado ali, pessoal, ou uma desavença familiar, ou com algum amigo no trabalho, e isso te leva a pensar que te enfraqueceu espiritualmente para poder liderar. E realmente enfraquece espiritualmente. Essas coisas precisam ser resolvidas. E o mais rápido possível, porque elas realmente trazem enfraquecimento. Certo? Bem, a gente caiu, espero que não tenha atrapalhado muito, né, gente? Nossa internet não é muito boa. Podemos continuar ou tem mais alguma colocação ou pergunta? Se podemos continuar, diga podemos. E aí a gente continua. Vou dizer aqui, Marlene, o pessoal diz podemos. Coloque o rosto de vocês. Eu estou colocando meu rosto aqui tímido, colocando meu rosto, e vocês aí tudo escondido, né? As mulheres tudo escondidas. Podemos continuar? Podemos. Então pronto, vamos continuar. Vamos para o segundo princípio, então, gente. O segundo princípio é a autodisciplina. Talvez algumas questões que ficaram na cabeça de vocês possam ser respondidas nos princípios que vão vir agora, tá bom? Autodisciplina, como manter o frescor espiritual, né? Como manter aquela alegria espiritual, como manter aquele prazer espiritual no que se está fazendo. Como, por exemplo, você pensa assim, poxa, o pastor prega quarta, prega domingo, faz a live na quinta, como é que ele consegue manter esse ânimo, esse frescor espiritual, né? Essa alegria de estar fazendo a coisa? Pois bem, essa aqui envolve a autodisciplina, envolve a disciplina do descanso e do relaxamento, certo? Somos criaturas extremamente psicossomáticas, ou seja, o que envolve nossas emoções tem muito a ver com o nosso corpo também. Como nós nos alimentamos, a Sherida está aí para nos comprovar isso, a maneira pela qual nos alimentamos, as nossas horas de sono, tudo isso envolve as nossas emoções. As nossas emoções, elas têm a ver também, é lógico, que emoções, sentimentos, têm a ver também com a nossa relação espiritual com Deus. Os irmãos sabem muito bem que a Bíblia diz isso, né? Estão alegres? Cantem louvores. Ou seja, quando o sentimento é de alegria, há uma vontade de cantar louvores a Deus. E a Bíblia também diz, estão tristes, né? Então orem uns pelos outros, né? Chorem uns pelos outros. Ou seja, a Bíblia indica para nós que os sentimentos eles remetem à nossa forma que nós vamos lidar com Deus nesse sentido. Por isso, John Stott dizia que nós somos pneumato-psicossomáticos. Né? Pneumato vem de espiritual, né? Do pneuma, o Espírito Santo, e psicossomáticos, ou seja, nós somos corpo, sentimentos e espírito. Né? Nós somos corpo, mente e espírito, diz o John Stott, né? Que é um grande teólogo que eu gosto muito. Então, nós precisamos entender que na nossa liderança há necessidade de nós termos uma liderança pessoal sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e sobre o nosso espírito. Quando eu falo liderança pessoal, estou falando daquele dom do espírito que a Bíblia chama de domínio próprio, que é uma característica do cristão e que é a capacidade dada pelo Espírito Santo de podermos ter esse autocontrole. Então, esse autocontrole, ele envolve, antes de mais nada, o seu corpo. Um teólogo chamado Jonathan Edwards, que eu aprendo muito com ele, gosto muito, é um teólogo antigo, né, na época dos reformadores. E o Jonathan Edwards, ele tinha uma disciplina tão grande na liderança dele, que, por exemplo, ele não comia muito depois do meio-dia, que era para não ter muito sono durante a tarde. Ele tinha toda uma disciplina no corpo dele nesse sentido, né? Essa questão da mente, por exemplo, né? Nós temos que entender que nós somos, muitas vezes, induzidos a algumas coisas a partir do que entrou na nossa mente, a partir do que a gente começou a pensar. Então é necessário entender que há que se ter uma porta em que nós possamos ser os vigias dessa porta da entrada dos nossos pensamentos. A Bíblia fala isso, né? Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é agradável, se é de boa fama, nisso pensai. E a questão espiritual. Há que se ter um zelo pela nossa condição espiritual. Nós não estamos assim jogados no mundo e Deus vem a nós sem nós irmos a Ele. Né? Ele quer que nós possamos ir a Ele. Certo? Então, a primeira coisa, você tem que analisar bem na sua vida. Veja aí no slide. A necessidade de tirar um tempo para si mesmo. Jesus regularmente se despedia da multidão, o que mostra que ele não estava todo o tempo disponível. Há líderes que pensam que precisam estar todo o tempo disponível. Os irmãos líderes que me acompanham sabem muito bem como é que funciona o meu WhatsApp. Né? Eu olho 2 vezes ao dia.
certo? Por quê? Por que eu não estou todo o tempo disponível? O primeiro motivo é que eu não faria nada se eu estivesse todo o tempo disponível. Estaria todo o tempo olhando alguma coisa lá, algum questionamento, alguma pergunta, um pedido de oração, e acabaria não produzindo absolutamente nada. Esse é um dos motivos. Mas o motivo que nós devemos atentar para esse não estar disponível é que o não descanso, veja aí o que diz o slide, pode ser visto como uma afronta a Deus. Certo? Pode ser visto como uma afronta a Deus. Mas se tiver algum comentário no chat aí, tu me diz. O que diz Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11? Vai falar da questão do sábado, né? Mas eu quero só explicar para vocês a questão do sábado. Nós cristãos entendemos que o sábado... Marlene está rindo o quê? O que foi, Marlene? O comentário da Jane. Ela disse que já quer ser líder, ajuda até na alimentação, a gente faz até dieta, obrigado a Deus. É verdade, viu? Pode incluir até jejum nisso, viu, Jane? Muito bem. Olha só, gente, o sábado aqui, nós cristãos acreditamos, né, que o sábado refere-se ao descanso que Deus requer de todos nós. Né? Jesus disse que ele mesmo era o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. Então, Deus requer um momento de descanso para os seus filhos. É uma afronta a Deus o não descansar, certo? Por isso que o pastor tem um dia de descanso na segunda-feira, no meu caso, né? Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao 11, veja aí o que diz. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que realizar. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o nós tenhamos aquele descanso no Senhor, aquele dia que a gente diz assim, não, hoje eu espero só no Senhor. Né? É importantíssimo o líder ter isso. Então, tem vezes, meus irmãos, que na segunda-feira eu fico ansioso, louco, para falar algumas coisas com a Brenda, novas ideias que eu acabei de ter, e eu me seguro. Guardo o celular, coloco no guarda-roupa lá, para não pegar, por quê? Porque eu quero respeitar esse momento de descanso, porque é um momento necessário para manter a minha saúde emocional na minha liderança, certo? Marlene, tem comentários aí? Viu se a gente de novo? Quando a Marlene ri, é sinal de comentários. Não, é porque a Jane disse assim, jejum já é demais. Pastor. Ah, tá. A Brenda está falando o quê? A Brenda, ela citou um sermão, a preciosidade do tempo. J. Edwards, exatamente. Muito bom. O pastor Tiago já pregou sobre. O pastor Tiago é fera demais. O pastor Tiago é bênção de Deus. Assim como o trabalho vem de Deus, o descanso também, Vanessa Santos. Muito bem, Vanessa. Temos que descansar e confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Exatamente, Léo. Esse é o ponto, né? Aquele momento que você descansa, não, agora é com o Senhor. Ele agora vai cuidar, eu vou aqui ficar. Porque, na verdade, ele cuida sempre, né? A gente, como eu disse, é só uma peça da engrenagem. O Senhor está cuidando sempre. E chega um momento que ele tem que aceitar isso plenamente. Quando eu tiro férias, por exemplo, né? Marlene me ajuda muito, porque às vezes eu fico meio tenso, como é que está a coisa lá? Como é que está o povo, né? Mas aí ela sempre me lembra que é o momento de descanso e que isso honra ao Senhor, tá? Vamos seguir aqui. Como é que a gente escolhe, então, esses tempos sadios, certo? Por quê? Se você gastar seu tempo de descanso com coisas que possam poluir sua mente, isso será muito prejudicial para a sua vida espiritual. Ou seja, tem gente que descansa amolando o machado, né? Irmão Rodão que dizia isso para mim. Tem gente que descansa amolando o machado. Não, isso não é descanso, tá? Descanso é descanso. Então, muitas vezes, há coisas que vão poluir sua mente. Vou dar um exemplo meu, né? No meu descanso, não assisto o telejornal. No meu descanso, não vejo notícias na internet. Porque como isso mexe muito com o emocional da gente, é lógico que aquilo já vai me trazer uma certa angústia, uma certa aflição sobre tudo que está acontecendo no mundo. E minha mente não vai descansar. Mas também tem questões espirituais, tá? Veja bem se o filme que você vai ver, a série que você vai assistir, o livro que você for ler, se isso não vai trazer para você pensamentos que não condizem com uma vida sadia espiritual. Se não condizem com a santidade que um líder deve buscar, tá bom? Veja o que diz o Salmo 101, verso 3. Não porei
coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me apegará. Então é muito importante, meus irmãos, nós termos essa consciência de que você continua sendo um servo de Deus quando você está descansando. Você não parou, você não tira férias de Deus. Você não tira férias do Espírito Santo. Tá? Ele está ali com você sempre. Então há necessidade de você sempre ter essa compreensão. Temos um comentário aqui, Marlene vai ler agora. Esse descanso é a família. Que você acabou de comentar, tá? É muito legal, né, quando a cabeça da gente está fluindo naquilo que está aprendendo e bate exatamente com o que a gente vai falar agora, né? Tenho que rever o que é descanso para mim. Olha aí, irmã Rosângela, tá vendo? Pois reveja. Já tem mais coisa. Veja o 2.2 aqui, ó. Procure passar tempo com sua família. O abrigo, nosso maior abrigo é a família. Não existe lugar melhor de se estar do que na nossa casa e com a nossa família. Então, veja bem, isso significa não passar o tempo olhando para o celular ou sendo indiferente dentro de casa com os que te servem. Tempo com a família é tempo com a família. É tempo de ficar perto da sua esposa, ficar perto do seu esposo, ouvindo o que ele tem a dizer. Marlene, por exemplo, me conta de suas receitas, me conta de suas plantas, né? Ou me conta de um filme que ela viu, conta a história todinha para mim. É dia de sentar perto da esposa, é dia de ouvir os filhos, é dia de ter proximidade da família. Não é descanso com a família se você só está em casa, mas está grudado no seu celular ou está fazendo outras atividades que a família não está envolvida em nenhuma delas, certo? Então, aí não refere-se a descanso. A necessidade de descansar com a família. O líder precisa da família, porque a família vai dar suporte emocional a ele, tá certo? Vamos em frente aqui. 2.3. Sempre que puder, tenha passatempos que te tirem do cotidiano, que te levem para o ambiente fora de casa, lugares de contemplação. E aqui nós temos um agradecimento especial à nossa amiga Mirlena, que sempre nos dá essa condição, né? De termos momentos de descanso. E agora não, por causa da pandemia, né? Mas a Mirlena sempre ajuda a gente, nos leva para lugares maravilhosos, onde a gente pode contemplar a natureza, onde a gente sai do ambiente do meu escritório, onde a gente sai de dentro de casa, e tem, né, respira um ar diferente. Olha, isso é muito importante para o líder, tá? Ter ambientes diferentes do ambiente de trabalho, ter ambientes diferentes do seu escritório. Quando eu estou de férias, né, não vou para a nossa igreja. Né? A gente sabe disso, a gente vai para outra igreja, às vezes visitar outra igreja. Ter outros ambientes, ver outros momentos, ver outras pessoas, tudo isso faz muito bem para o líder, traz um ânimo, um restabelecimento de frescor espiritual, que é o que nós estamos falando que a autodisciplina faz. Né? Ela traz frescor espiritual. Se você quiser comentar alguma leitura, você pode, tá, Marlene? Tá bom. Quer falar alguma coisa? Posso seguir? Pode, Posso seguir, as né? meninas estão falando de receita. Os meninos estão falando de receita, ó, bem essas mulheres. Mas ainda bem que as mulheres dizem, né, que elas fazem uma coisa e ouvem outra e tudo ao mesmo tempo que elas conseguem. Elas estão entendendo. Então, ainda bem que elas estão entendendo tudo. Então, sempre que puder, tenha passatempos ao ar livre. 2.4. Tenha tempo para os amigos. Tenha tempo e tenha amigos. Não se isole, não seja um líder isolado, né? Tenha amigos. Eu sou muito grato porque tenho muitos amigos, a maioria deles pastores também, né? Agora tenho um amigo muito de perto, que é o pastor Tiago, pessoa que eu estou sempre conversando com ele, uma pessoa maravilhosa que Deus mandou para a nossa igreja. E tenho muitos amigos pastores também, e amigos não pastores, amigos de infância também, que não são crentes, mas me respeitam bastante, respeitam a minha fé. Mas veja a importância do amigo. Veja só, para um líder. Aqui está, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6, está aí no slide. Veja só a importância, irmãos. Veja o que Paulo diz. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Olha que maravilha. Paulo estava numa grande aflição, numa grande tribulação, num grande tormento, né? Ali onde ele estava pregando o evangelho. E aí, de repente, o que Deus faz para ajudar Paulo? O que Deus faz para consolar o coração de Paulo? Deus envia um amigo de Paulo, querido dele, Tito. Um amigo nos faz muito bem, meus irmãos. A mensagem de um amigo, a conversa com um amigo, é uma coisa que nos faz muito bem. Hoje mesmo eu estava aqui conversando com um dos meus amigos e vendo, nossa, como é bom ouvir outra pessoa, como é bom
compartilhar as coisas que a gente está vivendo, como é bom dividir coisas do cotidiano, né? Falar coisas banais, e um amigo traz essa possibilidade e esse frescor espiritual. Quer ler alguma coisa aqui, amor? Estou vendo vários comentários aí. Não, pode seguir em frente, né? Da Delônia, agora trabalhando em casa, sinto a necessidade de respirar este ar da natureza. Folhas, árvores. Já aceito indicações aqui em Calcaia. Já são indicações. Aí tem as indicações. Muito bem. Primeiro deve ter boas indicações. Ponto 3. Aí a gente vai entrar agora na disciplina do tempo. Disciplina do tempo. Né? Como é que eu lido com a questão do tempo, então? Que isso é muito importante. Tá? Efésios, capítulo 5, verso 16. Os irmãos devem conhecer. Né? Remindo o tempo porque os dias são maus. Nós cristãos, nós não podemos perder tempo. Isso significa que nós não podemos nos divertir. Podemos, mas até a diversão ela tem que ter um equilíbrio. Né? Você não pode perder horas do dia se divertindo e esquecendo de algumas coisas. Então, há que se ter um equilíbrio e aí a gente precisa aprender a remir o tempo no Ministério da Liderança. Então, vamos ver aqui. 3.1. Tenha um cronograma anotando, quais serão suas tarefas do dia. Se possível, veja quanto tempo gastará para cumpri-las e anote esse cronograma me ajuda bastante. Eu faço dia. Aqui nós temos um dos meus cronogramas. Veja só. Dá para você ver aí, se você tirou lá da imagem do slide e colocou aqui em mim. Aqui estão as tarefas do dia 21 de agosto. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 tarefas que deveriam ser realizadas durante o dia de hoje. Essas tarefas elas foram colocadas por prioridade. Você pode ver aqui, por exemplo, que ela começa com o devocional, a prioridade é a oração, a leitura da palavra. Depois vem as leituras que eu tenho que fazer, as leituras sobre aquilo que eu estou pregando, sobre aquilo que eu estou ensinando. E depois vem sermão, lives que têm que ser preparadas, sermão de quarta-feira, sermão de domingo, essas coisas de pastor. Mas o que é importante você entender é isso. Você precisa de um cronograma. Você precisa organizar suas tarefas. Porque se você deixar livre, leve, solto, é bem capaz de que o seu tempo você perca. Ele se esvaia entre suas mãos e você não consiga segurar esse tempo. Então, você é senhor, né, do seu dia, sim. Você pode olhar para ele e dizer o que vai ser feito hoje. Como é que eu vou trabalhar no dia de hoje. E organizar um cronograma a partir disso, por ordem de tarefas que você considera necessárias, urgentes, digamos assim. Né? Então, é importantíssimo isso. Da Luara. Da Luara. Eu sou a pessoa que quero fazer tudo ao mesmo tempo. E em horários mais inusitados, algumas vezes. Se deu na telha que eu tenho que organizar uma coisa, meia-noite eu pego e vou fazer. Tenho esse problema. É um grande problema, Luara. Já te explico por quê. Às vezes o Lucas sai e chega e eu tenho mudado tudo de lugar. Ele fica horrorizado. Eu também ficaria. Ô, Luara, isso é um problema realmente sério, tá? Você tem que se organizar melhor nesse sentido. Por causa da questão do peso que isso traz no seu dia a dia. Peso emocional mesmo, que talvez você não esteja percebendo ainda, mas que no futuro vai acarretar alguns problemas para você, certo? Sem falar que quando você organiza teu dia, você se sente mais leve, você se sente mais prazer e foge mais dessa questão da pressão. Tenho que fazer agora. Entendeu? Essa coisa da urgência, ela se torna mais organizada, né? Ela se torna mais padronizada. Isso vai te ajudar bastante. Eu acredito que você deveria tentar fazer isso, um cronograma. Vai te ajudar muito, principalmente você que trabalha em casa, né? Então, vamos lá. 3.2. Procure começar o dia orando pelo que você terá. Subiu aqui a minha. Procure começar o dia orando pelo que terá que fazer durante o dia. Isso lhe dará mais tranquilidade e te fará não esquecer. Se você começa o dia e você vai fazer a sua anotação do que você tem que fazer no dia, e você começa a anotar tudo e ir orando por isso, a primeira coisa que vai acontecer é que, como você orou por isso, né, é bem possível que você não vai esquecer disso. Você está com preocupação no dia, amanhã eu tenho que ir ao dentista. Então você ora por isso, no outro dia está lá na tua lista direitinho, e você já vai para isso sem muita ansiedade, que você já se preparou orando. Então veja bem, os problemas diminuem quando você coloca o seu dia nas mãos do Senhor assim que acorda.
Você já sabe que está tudo ali nas mãos de Deus. Alguma coisa pode sair do lugar? O que você vai pensar se alguma coisa sair do lugar? Ah, foi Deus que quis, estava nas mãos dele. Ah, não deu certo fazer isso aqui. Por que não deu certo? Porque Deus não quis, estava nas mãos dele. Amor, se a pessoa for ansiosa, né? Fale para ela, irmã. Se a pessoa for ansiosa, por exemplo, uma organização dessa aqui vai fazer a pessoa descansar mais no Senhor, porque ela anotou tudo, orou. E aí, como o pastor disse, se depois ainda assim não der certo, aí ela vai ter mais ainda certeza de que ela se organizou, fez tudo o que podia, né? Se for uma pessoa ansiosa, e em épocas de pandemia muita gente ficou com ansiedade, é uma dica excelente para você não ter ansiedade, anotar tudo e orar. Muito bem. Na pandemia, principalmente, né? Porque a gente estava sem fazer muita coisa. Eu preciso anotar e vou marcando o que já fiz. Exatamente, meu Eunice. Olha, meu Eunice aqui, é uma fera. Quando termina o dia, que marquei tudo, dá uma felicidade. É isso, Nice. Nossa, você sabe exatamente o que eu sinto, né? E eu até sugiro para Luara, faça isso e premie-se no final do dia, tá certo? Eu me premio no final do dia. Às vezes eu faço o quê? Ah, agora eu posso ver uma série, eu posso ver um filme, porque eu terminei todas as minhas tarefas. Premie-se, tá? É muito interessante isso. Muito bem. 3.3. Observe qual o momento do dia em que sua mente é mais produtiva. Olha, isso é muito importante. A irmã Vanessa sempre faz comentários bons, hein? É bom a gente ler. Vai. Eu tinha muito problema com imprevistos. Sempre faço a lista do que fazer. Se algo não desse certo, eu enlouquecia. Eu era assim, irmã Vanessa. Graças a Deus me libertei. Muito bem, 3.3. Observe qual o momento do dia em que sua mente é mais produtiva. Conversando com um amigo meu que é médico, ele me explicou isso uma vez. Ele disse o seguinte: algumas pessoas, o corpo, ele começa o dia já, assim, em plena atividade, né? O sangue já começa fervendo. Então, essa pessoa ela está pronta para fazer qualquer tipo de tarefa. Há pessoas assim. Há pessoas que não. Há pessoas que no começo do dia elas começam bem lento mesmo. O reflexo, o raciocínio é lento, demora, e aí vai melhorando. Lá para o final do dia começa a funcionar. Entendeu? Então, você tem que descobrir qual é o momento do dia que você é mais produtivo. No meu caso, é de manhã. Eu sou mais produtivo de manhã. Eu acordo e se eu for fazer uma atividade física e já voltar para cá, já volto explodindo de vontade, faço todas as atividades. Geralmente, 4h30, 5 horas da tarde, eu já terminei tudo. E ali também eu começo a esmorecer. Começo a não ter mais raciocínio, o reflexo, e as coisas começam a diminuir. Então, isso sou eu. Você precisa descobrir você, conhecer-se nesse sentido. Então, há pessoas, veja aí no slide, que é o que eu digo, que de manhã cedo começam a todo vapor e outras só vão melhorando a produtividade no fim do dia. Observe como é que isso se dá a você, tá certo? Ok? 3.4. A Marlene não disse nada aqui, eu posso seguir. São comentários comuns, né? Tenha um momento de leitura bíblica diário, seguido de reflexão e oração. Olha, você é um líder, né? Você está liderando dentro de uma condição espiritual, não é uma liderança social apenas, é uma liderança que envolve o campo espiritual. Então, é necessário atentar para o seu alimento espiritual, certo? Então, você não pode jamais negligenciar a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra. Então, faça o quê? Tenha um cronograma bíblico. Tem vários cronogramas bíblicos, né? Aqueles planos de leitura bíblica. Tem vários na internet, você pode pegar um desses aí, mas é importante você ter um cronograma bíblico e separar um tempo tranquilo para isso. Qual é o tempo do teu dia? Não importa quanto tempo você tenha, mas que seja um tempo tranquilo, certo? Não pode ser um tempo em que o menino chora, o outro grita, o marido perturba. Não, tem que ser um tempo em que seja esse é o meu momento. Aqui eu posso ficar tranquila e posso ler minha Bíblia, meditar no que eu li, trazer essa reflexão para a minha vida. Isso é importantíssimo. Aí vem a questão da oração. E aí eu cito aqui o que John Stott ilustra sobre isso. Eu usei muito John Stott, porque eu usei um livro dele falando sobre liderança, que tem muitos pontos legais. Depois eu posso indicar para vocês esse livro. Então, John Stott ilustra que a vida de oração é como se tivéssemos que adentrar numa sala que tem um demônio na porta. Temos que passar por ele. Olha que coisa legal. Interessante a ilustração. A espada precisa ser usada. Use a palavra de Deus para encontrar suas palavras de oração.
para orar, basta começar. Então, o John Stott diz assim, a vida de oração é como se nós tivéssemos que entrar numa sala, na porta da sala está um demônio. E a gente tem que passar por esse demônio. Por que a gente desiste de orar? Porque a gente não consegue passar por essa intervenção demoníaca que não quer que nós oremos. E aí, nós podemos usar uma arma. A arma, o que é? A espada. A espada é a palavra. Como é que se usa a palavra para orar? Você pega aqui, como a irmã Vanessa nos ensinou ontem a pregar, nos ensinou porque eu estava aqui do lado ouvindo. No Salmo 23, por exemplo, e você lê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você ora isso. Você diz isso para Deus, Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Entendeu? Você pega um texto bíblico e fala com o Senhor. Quando você faz isso, você acaba de atacar o demônio que está ali na porta de entrada do espaço da oração. E aquele demônio, como dizem os jovens, vaza e você adentra no momento de oração por meio da palavra. Então veja só, palavra e oração são fundamentais numa liderança cristã. Você não pode ser um líder sem se alimentar diariamente da leitura da palavra e da vida de oração. Uma vez perguntaram a Adolf Tozer, que é um teólogo antigo, o que era mais importante, a leitura da palavra ou a oração? E ele disse, você pergunta a um pássaro qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Ou seja, nós precisamos dessas duas coisas juntas como líderes. Então, entenda isso, tá? E na questão da oração, veja o que eu digo aqui. Aprenda a interceder por seus liderados. Sempre no seu momento de oração, tenha um momento de intercessão pelos seus liderados. Por quem? Por aqueles que estão te dando trabalho. Quem são os que dão trabalho? Aqueles que estão dentro do ministério, mas falta compreensão, de compromisso, de amor. Eles estão lá, eles não saem, mas eles não assumem um compromisso maior, eles não conseguem fazer as coisas da maneira que deveria ser feita. Dão trabalho, mas você tem que orar por eles. Mas você não tem que orar só pelos que dão trabalho, porque às vezes a gente ora só pelos que dão trabalho. E esquecem dos que têm abençoado o ministério, que é para que Deus sustente esses que têm abençoado o ministério. Por exemplo, nós temos aqui a Brenda, né? E o Wellington, são duas pessoas incríveis, duas pessoas maravilhosas que cobrem dois ministérios, que é o de adolescente a Brenda, no caso, de adolescente de mídias. É lógico que eu vou orar sempre para que Deus guarde, preserve, abençoe, proteja ela e todos aqueles que, junto com ela, como a Shérida, né, como a Dinazinha e outros, né, estão envolvidos naquele ministério de mídias, sejam resguardados, protegidos, para que o Senhor permaneça com eles, fortalecendo-os nessa caminhada. Eu vou orar para vocês. Eu vou dar trabalho para vocês orarem por mim. Irmã Eunice, pelo amor de Deus, eu acabei de explicar aqui. Tem que orar pelos que dão trabalho e orar pelos que têm abençoado. Fique do lado dos que têm abençoado, irmã Eunice. Viu? É uma oração mais tranquila, né? Tá bom? Muito bem. Vamos em frente aqui. 3.5. Tem um comentário enorme aqui. Maria Mônica de Souza. Quero ler, porque ela comentou muita coisa. Pastor, passo o dia no trabalho. Chego em casa cansada, porém, tenho meus afazeres em casa. Quando termino, estou tão cansada que não consigo ter um tempo para a leitura da palavra e oração. Isso me causa muita angústia. Irmã, já passei por isso, porque, lógico, não fui pastor a vida toda, né? Trabalhei já também dessa forma aí, fui vendedor, chegava em casa 8h30, 9 horas da noite. O que eu fazia? Havia 2 momentos que eu separava para o Senhor. Eu separava um momento antes de ir para o trabalho. Por exemplo, eu tinha que acordar 6 horas, eu acordava 5h15 e gastava aquele tempo até 6 horas lendo a palavra e orando. Para isso, é lógico, tem que ter disciplina. Outro momento que eu guardava para o Senhor era o momento do almoço. Eu tinha 1h30 de almoço. Eu procurava almoçar em meia hora e na outra 1 hora eu lia a Bíblia, meditava e orava. Então, assim, pessoas que têm uma vida sobrecarregada assim, devem pegar 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, sabe? Que possam, né, ser encaixados ali, talvez antes de ir para o trabalho, né? Talvez uma hora de almoço, que é o tempo que dá para a irmã poder absorver alguma coisa. Outra coisa, hoje em dia, né, tem muitas coisas que facilitam a vida cristã. Por exemplo, nós temos Bíblias em áudio, né? A irmã poderia vir do trabalho ouvindo a palavra. Isso já, com certeza, alimentaria muito a sua alma. Arranja um fonezinho, né? Ouve ali ouve numa sequência, né, dos livros da Bíblia e vai ouvindo e meditando, e com certeza isso também já vai lhe abençoar de certa forma. Simone quer falar também alguma coisa aqui, mamãe. Os líderes de Cristo precisam perceber que não estão colocados na posição de liderança para satisfazer suas necessidades,
porém ajudar a suprir as necessidades dos liderados. Por isso, essas regras são importantíssimas para um líder. Muito bem, irmã Simone. Muito bem. Glória a Deus, né? A irmã Simone é a irmã que eu mais tenho saudade na igreja, porque ela já estava fora, né, por causa do bebê, antes da pandemia. Foi. Né? Então, faz um tempão que eu não vejo a Simone, não dou um abraço, não posso dar um abraço para a Simone. Vamos em frente aqui. Então, vendo essa questão, né, do seu devocional, vem 3.5. Leia livros. Isso vai te ajudar a crescer no conhecimento e enriquecer seu vocabulário. Você, se for chamado para ser líder, você vai ter que falar muito, né? Em reuniões, fazer uma reflexão, etc. Então, um líder tem que saber falar bem. Porque, queira ou não queira, né, irmãos, as pessoas elas atentam muito para um líder que sabe se expressar. E para aprender a se expressar, é bom ter leitura. Então, faça o seguinte, se você puder, como líder, separe 30 minutos por dia, ou aproveite momentos de espera para ler. Às vezes você está numa fila, olhando para a cara do povo, né? Examinando a cara de cada um. Pega um livro, começa a ler. Ali, às vezes, a leitura ela não tem a ver com quantidade, ela tem a ver com qualidade. Você pode passar um mês num livro de 80 páginas, não importa. O importa é que você está lendo. E ler vai acrescentar algo ao seu vocabulário e ao seu conhecimento também. Leia livros que você tem interesse. Você olhou para o livro e disse, opa, eu tenho interesse nesse tema. Veja se esse livro é bíblico, converse com o pastor Tiago, ou converse comigo e pergunte, pastor, esse livro é bíblico? Eu posso lê-lo? Ele vai trazer alguma coisa boa para mim? Pronto. Veja temas que você gosta e se alimente com isso. Ou você pode também assumir o compromisso de ler um artigo por dia na internet. Tem um site que eu sempre indico, que é o Graça em Flor. É de uma moça missionária, a Francine, ela é missionária nos Estados Unidos, e é uma bênção o site dela. Né? Muito conteúdo de teologia reformada, Graça em Flor. Assuma o compromisso de ler um texto por dia. Não é só ela que produz lá, são várias mulheres. E o site é teologia para mulher. Então você assumir o compromisso de ler um texto por dia, isso com certeza vai te abençoar grandemente. Tá bom? Você pode fazer isso, com certeza vai te trazer enriquecimento. Algum comentário, alguma coisa a mais, ou a gente pode prosseguir aqui? Muito bem, estão se desafiando ali a Bíblia. Estão se desafiando, mas ela disse que eu posso seguir em frente. Mas Marlene que manda aqui. Ela conhece vocês, então ela disse que eu posso ir em frente. Então vamos para o ponto 3. Os relacionamentos. Como tratar as pessoas com respeito. Um líder deve tratar as pessoas com respeito. O primeiro ponto na questão do relacionamento é que a gente deve respeitar baseado no valor. E o valor do outro indivíduo está relacionado a duas coisas. A criação, ou seja, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus o criou e por Deus tê-lo criado, veja bem, quando a gente cria uma coisa, a gente quer que respeitem o que a gente criou. Não é verdade? E o segundo fator é a redenção, ou seja, o fato daquela pessoa muitas vezes ter sido salva pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus pagou um preço por aquela vida, então aquela vida merece respeito. Tá? Todo ser humano merece respeito, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou, pelo menos, todo ser humano merece respeito se ele foi salvo por Cristo Jesus. Então, essas duas coisas me levam a respeitar o meu próximo, o meu liderado. Então, veja o ponto 2. Devemos tratar as pessoas Jesus as trataria e como se elas fossem Jesus. Olha só uma coisa interessante. Essas pessoas fossem Jesus. Ok? Veja o que diz Colossenses, no capítulo 3, no verso 17 e o 23. O 17 diz assim: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Percebem? Aqui está o conceito de, quando fizer por alguém, faça como se fosse para Jesus. Aí vem o verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Certo? Desculpa, gente, eu confundi aqui. Desculpa. Verso 17 de novo. E quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, faça como se você fosse Jesus. Tudo que você for fazer, faça como se você fosse Jesus. Verso 23, agora sim. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando for fazer aos outros,
pense que o outro é Jesus. Tá? Então, 2.1. Eu vou dar 2 exemplos aqui interessantes, no sentido de fazendo como se fosse para Cristo. É um pastor chamado Samuel Chadwick, que é um pastor metodista na Grã-Bretanha, lá no século XIX. Ele, quando era adolescente, estava ouvindo uma pregação, e na pregação o pastor pregava sobre aquele texto que Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ele finalmente foi para casa, e uma das atividades que ele mais detestava era engraxar as botas do pai dele. E aí, finalmente, a ficha dele caiu, por meio dessa pregação, e ele entendeu o seguinte, que Deus queria que ele engraxasse aquelas botas para a glória dele, para a glória do Senhor. Então, a partir daquele momento, essa atividade tão banal tornou-se para o Samuel Chadwick a coisa mais incrível de se fazer todos os dias, porque ele cria que aquela bota não era mais do pai dele, era a bota do Senhor Jesus. Então, o líder, ele tem que olhar nesse aspecto, que as pessoas, elas representam o Senhor Jesus. E aí ele deve servir essas pessoas como se fosse o Senhor Jesus. A Madre Teresa, vocês conhecem a Madre Teresa, né, de Calcutá? Ela tinha um princípio que era chamado princípio Mateus 25. Mateus 25 diz: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive preso e foste me visitar. E aí os salvos perguntarão: quando, Senhor, isso aconteceu contigo? E aí o Senhor dirá: quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Então a Madre Teresa dizia o seguinte para aquelas irmãs que a ajudavam a cuidar de pessoas pobres. Ela dizia o seguinte: que cada irmã veja no próximo o Cristo. Por mais difícil que a pessoa seja, assumamos o sacrifício de servi-lo como se fosse o Senhor. Ouviram, líderes? Se você foi chamado para ser líder, então você olha para a pessoa e diz: olha, aqui é como se eu estivesse fazendo para o Senhor. É como se eu estivesse fazendo para o Senhor Jesus. E aí, mãe, você, mãe que está aqui, está cuidando de um bebê como se fosse o bebê Jesus. A Sandy aqui, que é mãe agora, Amanda, né? As novas mães da igreja, olha para o bebê e diz: aqui é como se fosse o Senhor Jesus. Eu sei que vocês não precisam disso. É só uma forma de explicar mais esse sentimento. Ponto 3. Respeito para ouvir. Deixa eu ver o que a irmã está falando aqui. O erro que muitas lideranças caem é quando atribuem valores de acordo com as posses. A própria Bíblia de Tiago 2 alerta sobre isso. Quer servir só quem bem quiser, né? Respeito para ouvir. Tiago 1,19. Vamos abrir? Tiago 1,19. Ver o que diz lá. O líder ele precisa respeitar as pessoas que ele lidera. Tiago 1,19 diz assim. Pronto. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Muita gente conhece esse texto, né? Muitas vezes se torna tão difícil. Pode ler, irmão. Não, só isso. A Edivânia Forte falou: muitas vezes se torna tão difícil. Não ficou muito claro. Gente, a Edivânia Forte é minha irmã. Que maravilha! A minha irmã está aqui, gente. Dei boa noite para ela. Te amo, Edivânia. Edivânia é minha irmã. Respeito para ouvir. 4 coisas importantes aqui, meu irmão. Veja no slide, por favor. Relacionamentos se rompem quando não há respeito no ouvir. Você não terá um bom relacionamento com seus liderados se você não os respeita, se você não os ouve. Ali os relacionamentos são rompidos, certo? Segundo, ouvir respeitosamente é uma atitude que fermenta a nossa mansidão e humildade. Se o líder quer ser manso e humilde como Jesus, ele precisa aprender a ouvir respeitosamente. Às vezes o que a pessoa está falando, por exemplo, eu como pastor, às vezes eu estou numa reunião de liderança e a Marlene dá uma palavra e ela termina de falar. Aí a irmã Thelma vai e fala alguma coisa. Ok, as duas falaram 2 coisas diferentes. Aí vem uma terceira pessoa e fala o que as duas acabaram de falar. E às vezes dá uma vontade de cortar, né? Mas não é bom. Não é bom porque é desrespeitoso. E alimenta mais a mansidão e humildade da gente poder ouvir como que quem está ouvindo alguém que é maior do que nós. Porque o líder entende que ele é servo. Então essas pessoas que ele está liderando são maiores do que ele. E quando a gente está falando com alguém maior do que nós, a gente ouve. A minha mãe falava, dava uma bronca o dia todo. E eu não podia dizer: mãe, chega, se eu dissesse isso, provavelmente eu não teria 2 dentes aqui da frente, né? Porque ela não iria dispensar isso. Então, eu tinha que ouvir. Ela era maior, no sentido de autoridade sobre mim. Então, a gente tem que olhar para os nossos liderados como autoridade sobre nós.
Terceiro, ouvir com respeito gera respeito nos liderados. Quando você respeita os seus liderados e os ouve, eles começam a te respeitar também. E quarto, ouvir aqueles que são contrários a nós pode ser extremamente produtivo. Às vezes a gente só quer ouvir quem é favorável a nós. A gente leva uma ideia e todo mundo está a nosso favor e alguém vai dizer, olha, peraí, eu pensei numa coisa aqui diferente. E a gente já fica chateado muitas vezes. Mas não é o certo. Porque o pensamento contrário pode estar nos libertando de uma coisa que a gente ia cair numa coisa horrível. E o pensamento contrário pode estar nos socorrendo. Então é importantíssimo e é produtivo ouvir os contrários. Porque ajuda-nos também, por exemplo, a formatar melhor o pensamento que a gente tinha ou acabar com ele e dizer, não, esse não é bom, esse pensamento aqui é muito melhor. Isso é humildade. E a humildade é importantíssima no ouvir. Quarto, respeito na tomada de decisões. Observar o bem comum antes de decidir qualquer coisa. Você tem que sempre olhar para o grupo. Marlene, eu nem vi a questão da hora. Eu vi, eu fiquei preocupado com o seu parede, né? Está explodindo o tema. Eu vou correr mais aqui, tá? Respeito de tomada de decisões. Observar o bem comum antes de tomar qualquer decisão. O líder não tem que se preocupar com ele. Ele tem que se preocupar com o grupo. Tá certo? Muito importante isso. Agora, veja bem. A decisão de uma pequena maioria não é uma decisão que a gente deve ficar feliz, mas que a gente deve ponderar. Veja só, por exemplo, imagina uma decisão, uma votação, 51-50. Por causa de um voto, decidiram por uma coisa. O líder fica feliz com isso? Não deveria. Não deveria porque o que demonstra? Que a coisa não está muito bem, que a coisa não foi bem decidida, que a coisa ficou, não está bem equilibrada. Então, o John Stott dá uma sugestão para nós. Ele diz o seguinte, temos de ouvir uns aos outros, respeitar uns aos outros, esperar que o Espírito Santo nos conduza a uma mentalidade comum e dar-lhe tempo para fazer isso. Ou seja, antes de tomar qualquer decisão, muita oração. Muita oração. Antes de colocar em votação, muita oração. Que é para a coisa poder fluir e assim ter uma decisão que seja realmente significativa. Como, por exemplo, tivemos 70-30. Opa, muito mais significativo, né, do que 51-50, né? E por aí. Né? Então é isso que ele está dizendo. Vamos em frente, que o nosso tempo estourou. Eu esqueci completamente do tempo, irmãos. Me perdoem. Então nós vamos só ler aqui no final. Quarto, seja exemplo. Paulo aponta onde o líder deve ser exemplo. Veja o que ele diz aqui. 1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Está vendo? Se você é líder jovem, eu passei por isso por muitos anos. Porque eu comecei a pastorear com 24 anos, né? Uma congregação. E depois com 27 a nossa igreja. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis. Em que você deve ser exemplo como líder? Nas palavras, na conduta, a Marlene está esperta. Na conduta, no amor, na fé e na pureza. Tá? Segundo, use a Bíblia. Ela é que lhe dará autoridade. Você não tem autoridade. Eu estive pensando nisso. O estive pensando não lhe dá autoridade. O que lhe dá autoridade é a Bíblia. O que diz em 1 Timóteo 4,13? Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Encorajamento e ao ensino. A leitura pública, o que era? Era pregação, era o ensino. Então, ele está dizendo, use a Bíblia, Paulo está dizendo. Terceiro, exercite o dom. Pratique aquilo que Deus te capacitou a fazer. 1 Timóteo 4,14. Não descuide do dom que recebeu. Se Deus te chamou para liderar, pare de se esconder que isso é pecado. Tá certo? Pare de se esconder, porque Deus te deu o dom. É para você poder colocá-lo em prática. Ok? Próximo, não faça propaganda do seu trabalho. Deixe que os outros vejam o seu progresso. Não fique falando, vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o meu plano? Vocês viram? Para de falar isso. Primeiro, porque isso não tem nada a ver com a humildade cristã. 1 Timóteo 4,15 diz, dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Preste atenção nos seus liderados, mas em você também. Veja o que diz 1 Timóteo 4,16. Fique atento ao seu modo de viver, aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que te ouvem. E por último, e encerrando o nosso estudo, ajuste os seus relacionamentos. Como é que deve ser o relacionamento eu tenho que afastar um pouquinho aqui, pronto. Como é que deve ser o relacionamento da mulher líder e da mulher cristã? Da mulher líder, principalmente. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar os maridos e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissas ao marido, e assim não envergonharão a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Me perdoe por ter estourado o tempo, eu realmente não olhei para o relógio,
Agora eu vou orar, encerrando, tá bom? Obrigada, Senhor, por esse momento aqui tão lindo, com essas meninas tão felizes, com essa igreja tão abençoada, Senhor. Glória a Deus pelo teu santo nome. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Que a gente nunca perca esse amor, essa paixão, essa união e essa busca de te servir, Senhor, em humildade. Que a gente não perca isso, Senhor, que a gente sempre tenha esse amor de buscar a tua presença, essa vontade de te servir, Senhor. E também essa disciplina, Senhor, em crescer em sabedoria, em buscar ser sábios para servir melhor, em buscar ser preparados, né, Senhor? Nos prepara, Senhor, nos ajuda a nos mantermos no caminho, né? Que a gente se mantenha nesse trilho, em direção sempre à tua vontade, Senhor. Que tu sempre seja soberano na nossa vida, Senhor Deus, que a nossa maior honra, a nossa maior glória seja ser teu servo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esteja conosco também amanhã, Senhor, abençoando, que seja também outro momento de crescimento para esse ministério maravilhoso, Ministério de Mulheres da FIB. Em nome de Jesus. Amém.